Módulo 32, frente 1, vamos trabalhar então com equações trigonométricas de um modo generalizado agora, tá? Então pode aparecer seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, qualquer situação, tá? Então, olha o que acontece. Se secante ao quadrado de x mais tangente de x menos 7 é igual a zero, e x está entre 0 e π sobre 2, então o valor de secante é. Vamos por parte. Primeiro vamos atender a condição dada no exercício. Qual é a condição dada? Está de 0 a π sobre 2. 0 a π sobre 2, eu sei que ele está no primeiro quadrante, tá? Primeiro quadrante, quais os sinais? O seno é positivo, o cosseno é positivo e a tangente é positiva. Se cair negativo, eu descarto, tá? Ele pede o valor da secante. E foi dado, tá? Secante ao quadrado x mais tangente x menos 7 é igual a zero. Então, lembra que eu falei para vocês assim, ó, desde o início, eu disse que a equação trigonométrica tem que cair numa única função, tá? Então, o que temos aí? Secante e tangente, tá? Ou tem que virar tudo secante ou tem que virar tudo tangente, tá? Então, no caso, vai virar tangente, sabem por quê? Porque existe uma formulazinha para secante ao quadrado que tem na apostila de vocês, tá? Secante ao quadrado é a mesma coisa que 1 mais tangente ao quadrado x. Então, ficou lá, ó, mais tangente x menos 7 é igual a zero. Perceberam que agora tudo virou tangente? Preciso dar uma melhorada agora, ó. Juntar esse com esse, tá? Então, ficou, ó, tangente ao quadrado x mais tangente x, 1 menos 7 menos 6 igual a zero, tá? Dessa forma, eu caí numa equação trigonométrica completa. Como que eu resolvo uma equação trigonométrica completa? Da mesma forma que eu resolvo a equação biquadrada que vocês viram lá no nono ano, tá? E devem lembrar. Eu utilizo a mudança de variável, a gente chama de MV, tá? O que é o MV? Mudança de variável. O que eu faço? Onde eu tenho tangente, eu substituo por uma variável qualquer. Eu vou substituir por y. Então, olha o que vai acontecer com a minha equação. Isso para facilitar a execução. Onde eu tenho tangente, eu uso y. Então, ó o que ficou? Y ao quadrado mais o quê? Y menos 6 igual a zero, tá? Então, o que era uma equação trigonométrica do segundo grau completa, ficou uma equação normal, tá? E agora eu resolvo. Então, vai ficar delta b quadrado, 6 vezes 4, 24, c é negativo, fica positivo. O delta é 25, como vocês aprenderam. Y será menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 25, que dá 5 sobre 2a. Então, eu tenho y' e y duas linhas. Menos 1 mais 5, 4 por 2 dá 2. Menos 1, menos 5, menos 6 por 2 dá menos 3. Muito bem. Alguém eu vou descartar. Quem que eu vou descartar? O negativo, porque eu tô no primeiro quadrante, ó. Primeiro quadrante, seno, cosseno e tangente tem que ser positivo. E se eu colocar aqui, é negativo. Então, descartei. Qual vai ser a minha resposta? Y é igual a 2, tá? Então, na verdade, eu achei y, tá? Falta achar tangente. Então, o que eu vou fazer? Substituir aqui, ó. Tangente x vai valer quanto? 2. Muito bem. Tudo certo, mas nada resolvido. Por quê? O que o exercício quer? Ele quer a secante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar
Na fórmula da secante, eu não disse que secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado? Então, ó, secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. Se eu tenho o valor da tangente, basta substituir e acho a secante. Então, ficou, ó, secante ao quadrado é 1 mais. Qual é o valor da tangente? É 2. Só que a tangente está ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. Com mais 1, 5. Secante ao quadrado é igual a 5. Se eu quero achar o valor de secante, então, secante de x será raiz quadrada de 5, que será a alternativa A. Ok? Exercício 2. Olha o que diz. Resolva a inequação. Percebem que esse exercício eu tenho aquela inequação simultânea. E vou resolver daquela forma que eu disse a vocês, ó. Que forma? Eu tenho lá, ó, 2 cosseno de x mais 3, 2 cosseno de x mais raiz de 3, ele fala que é menor que 2 raiz de 3 e o quê? Menor que 0. Eu tenho que deixar o cosseno sozinho. Então, quem que eu tenho que jogar para o segundo membro? Ó, esse vem para cá e vem para cá. Se ele é positivo, ele vira negativo. Então, ficou, ó, 2 cosseno x é menor que 2 raiz de 3 menos raiz de 3. Eu posso fazer isso direto, tô fazendo assim para vocês observarem, tá? E aqui eu tenho 0 menos raiz de 3. Então, ficou, ó, 2 cosseno x, 2 raiz de 3 menos raiz de 3 dá raiz de 3. E 0 menos raiz de 3 menos raiz de 3, ok? Então, se o cosseno ainda não está sozinho, se o 2 está multiplicando, ele vem para cá dividindo e para cá dividindo. Então, vai ficar cosseno vai ser menor que raiz de 3 sobre 2 e menor que menos raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Eu tenho duas situações, tá? E eu vou ter que resolver por partes, tá? Então, vamos lá, vou ver como que eu vou ter que resolver essa situação, tá? Eu tenho duas situações, ó. A primeira, cosseno de x é menor que meio. E a segunda, o que eu tenho? Cosseno de x é maior que menos meio, tá? Eu coloquei em vermelho e em azul, para poder resolver e saber o que eu vou fazer. Então, ó, resolver na vermelhinha. O que é vermelhinha? Cosseno de x é menor que raiz de 3 sobre 2. Então, vamos pensar. Quem é x quando o seu cosseno é raiz de 3 sobre 2? Eu sei que é 30 graus, correto? Então, vamos lá. Ó, 30 graus, eu tô em vermelhinho, tá? 30 graus está aqui. 30 graus tem o cosseno valendo raiz de 3 sobre 2. Só ele? Não. Tenho também o 330. Isso? Tá? O que o exercício pede? Que seja menor, que o cosseno seja menor. Então, ó, cosseno tá aqui, menor que ele, está à direita dele ou à esquerda? À esquerda. Então, vamos pintar, ó, tá? À esquerda dele, vamos pintar de vermelho, porque eu escolhi o vermelho, tá? Para essa primeira equação. Então, tô pintando daqui para lá, tá? Números menores que o cosseno é o eixo x, tá? Agora, eu vou resolver a segunda equação, que é a que está em azul. Então, ó, a em azul. O que ele fala? Que cosseno de x seja maior que menos raiz de 3 sobre 2. Opa, sobre 2. Então, vamos pensar. Esquecendo do sinal. Quem é x quando o seu cosseno é raiz de 3 sobre 2?
eu sei que também é 30, mas como é negativo, côngruo a 30. Então, quem é côngruo a 30? Eu sei que é quem? 150, tá? 150 tem o cosseno valendo, o cosseno valendo raiz de 3 sobre 2 negativo. Quem mais? O 210. Muito bem. Só que, o que ele pede? Tá? Eu vou pintar agora números cosseno maior que menos 3/2. Então, vamos lá, ó. O cosseno é o eixo X. O menos 3/2 está aqui. Maior que menos 3/2 está à direita dele ou à esquerda dele? Está à direita. Então, eu tenho que pintar agora em azul. Tudo que está à direita. Eu vou começar por aqui, ó. Tudo que está à direita do menos raiz de 3 sobre 2. Então, olha lá. Eu usei duas cores justamente para vocês observarem, tá? Então, olha aí. Ok? Então, agora, para eu finalizar meu exercício, tá? Eu tenho que finalizar colocando o intervalo em que eu pintei de azul e de vermelho ao mesmo tempo, ou seja, no meu gráfico onde está xadrez. Então, onde está xadrez? De 30 a 150 e de 210 a 330, ó. Aqui só tá azul e aqui tá só vermelho, tá? E uma observação, se o meu sinal não tem igual, tá? A bolinha é aberta. Então, ó, aberta, aberta, aberta e aberta, tá? Então, vamos finalizar. Então, eu tenho lá de 30 a 150 e quem mais? De 210 a 300. Então, nós teremos duas soluções. Como que eu vou colocar essa solução? E um detalhe agora que a gente tem que observar. Ele foi dado em pi radiano, então toda essa resposta tem que vir em pi radiano. Então, quem é aqui? Pi sobre 6. Quem é aqui? Tudo a regrinha de 3, hein? 5π sobre 6. Quem é aqui? 7π sobre 6. E quem é aqui? 11π sobre 6. Então, qual vai ser a minha solução? X pertence aos reais, tal que X, primeiro intervalo, ele é maior que π sobre 6 e menor que 5π sobre 6, tá? Ou o segundo intervalo, ele é maior que 7π sobre 6 e menor que 11π sobre 6. Ok? É um exercício um pouco complexo para vocês do primeiro ano, tá? Mas tá aí para vocês estudarem e perceberem que existe esse conteúdo aí, tá bom? Então, vamos seguir. O exercício número 3, olha o que ele pede. Resolva a equação seno ao cubo de x menos seno x igual a 0, supondo zero no intervalo de 0 a 360. Então, estou no intervalo, estou no ciclo trigonométrico usando a unidade de medida graus, tá? Então, vamos resolver, ó. Resolver seno ao cubo de x menos seno de x é igual a 0. Perceberam aí que é uma equação cúbica trigonométrica? Então, vamos lá. Dá para perceber que o seno é comum? Então, a gente resolve da seguinte forma, ó. Põe em evidência o seno x. Seno ao cubo por seno, seno ao quadrado. Seno por seno, 1, que é igual a 0. Duas respostas. Qual é a primeira? Seno x igual a 0.
E qual é a segunda? Seno ao quadrado x é igual a 1, tá? Essa aqui já tá prontinha, vamos melhorar essa. Seno x é mais ou menos raiz quadrada de 1, seno x é mais ou menos 1. Então, agora eu acho o ângulo, tá? Então, eu vou pensar assim, ó. Quem é x quando o seu seno vale 0? Onde que o seno vale 0? Eu sei que quando eu falo em seno, tá? O seno é esse eixo, tá? Se ele bate aí, ele vale 1 e menos 1. Se ele não bate aí, ele vale 0, tá? Então, quem é x quando o seu seno é 0? Quando que o seno é 0? Quando não bate no eixo rosa. Quando ele é 0, 180 e 360. 0, 180 e 360. Agora eu vou pensar lá, ó. Quem é x quando o seu seno é 1? Quando que o seno vale 1? Quando ele é 90. E quem mais? Só, né? Quando ele... Aí, menos 1. E menos 1 e 270. Tá? Então, qual é a solução da nossa equação? Tá? 0, 90, 180, 270 e 360. Ok? E agora, o último exercício é um problema. Vamos ver o que pede, que é um modelo do Enem, tá? Em um determinado edifício, os primeiros andares são destinados às garagens e ao salão de festas, e os demais andares aos apartamentos. Interessado nas dimensões desse prédio, um topógrafo coloca um teodolito, instrumento óptico para medir os ângulos horizontais e ângulos verticais, a uma distância D do prédio. Então, olha lá. Um topógrafo coloca, né, esse teodolito a uma distância D do prédio, tá? Com um ângulo vertical de 30 graus, esse topógrafo observou que o primeiro piso de apartamentos está a uma altura de 11,80 metros do solo. Então, olha lá. O primeiro prédio os primeiros andares, né? O primeiro piso está a 11,80 metros do solo. E com um ângulo vertical de 60 graus, avistou o topo de edifício conforme abaixo. Então, vamos lá. De acordo com esses dados, e sabendo-se que a luneta do teodolito está a 1,70 m do solo, tá? O que ele fala? O que ele pede? Ele pede a altura do edifício, tá? Eu vou ter que usar a parte aqui, o exercício, tá? Pra gente poder trabalhar mais fácil aqui com o espaço, tá? Que o espaço dele tá curtinho, tá? Então, ó, vou trabalhar assim, tá? Pra poder dar pra resolver o exercício, tá bom? Então, vamos lá. Então, ele quer a altura do edifício, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pensar, tá? O primeiro cálculo a se pensar, tá? Se a distância do solo até o primeiro andar é 1,11 m e o topógrafo tem 1,70 m, nós temos que tirar a altura do topógrafo, tá? Para saber onde está o teodolito. Então, ó, 1,80 m menos 1,70 m, que é a altura da pessoa, eu tenho aqui 10 metros e 10, correto? Então, eu sei que daqui até aqui tem 10 metros e 10, correto? Então, no primeiro momento, eu teria um triângulo retângulo desta forma, ó. Aqui é a distância, tá?
Aqui, 10 metros e 10. Aqui, o topógrafo olhando sob um ângulo de 30 graus, tá? Aqui 10 metros e 10, e aqui a distância do topógrafo até a distância do prédio, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Se eu fixei esse ângulo, aqui eu tenho o cateto oposto e aqui eu tenho o cateto adjacente. Nesse primeiro momento, eu tenho o quê? Tangente de 30 é coK, tá? Tangente de 30 é um arco notável que vale raiz de 3 sobre 3. Meu cateto oposto é 10,1 e meu cateto adjacente é quem? É a distância, tá? Então, eu posso dizer que raiz de 3D é igual a quanto? 30,3. Se raiz de 3 está multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Opa, raiz de 3. Certo? Então, eu sei que aqui... Deixa eu dar uma melhoradinha aqui, ó. Eu sei que aqui é 30,3 raiz de 3. Certo? Então, eu achei como primeira distância, tá? Muito bem. Se eu for observar, eu tenho um outro triângulo agora, tá? Só que com um ângulo de 60 graus, certo? Que seria a altura do prédio. Então, eu vou pôr aqui assim, ó, tá? Seria essa distância, tá? Aqui, um ângulo de 60 graus, tá? Aqui, a mesma distância, que é a distância do prédio, tá? E aqui, eu tenho a altura, vamos aqui, ó, a altura do prédio, porém, menos 1,70 m, tá? Então, seria a altura do prédio menos 1,70 m, que seria a altura do topógrafo. Então, da mesma forma, fixei esse ângulo, cateto oposto, cateto adjacente. Com o que eu vou trabalhar? Tangente de 60, coK. Tangente de 60, eu sei que é raiz quadrada de 3. Cateto oposto é H menos 1,70, ou 1,7 apenas, tá? E cateto adjacente, D. Então, eu posso multiplicar extremos e meios. Raiz de 3D é igual a H menos 1,70 ou 1,7, tá? Eu sei que a distância é igual a H menos 1,7 dividido por raiz de 3. Ok? Mas eu não sei que as distâncias são iguais, tá? Então, ó, as distâncias, na mesma situação aí, distâncias são iguais. Então, eu posso igualar as duas, porque eu estou falando da mesma situação, tá? Então, o que eu vou pôr? Que 30,3 raiz de 3 é igual a H menos 1,7 por raiz de 3. Ok? Porque as distâncias são iguais. Posso cancelar que os denominadores são iguais e achar a altura facilmente, ó. Como que eu acho a altura? H menos 1,7 é igual a 30,3. H será 30,3 mais 1,7. A altura do prédio será quanto, então? A altura do prédio será 32 metros, tá? No caso, alternativa E. Olha lá, alternativa E, ok?